Então, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a reforma da Previdência e a população trans. Cada vez que eu me apresento de algum jeito diferente, mas eu tô... Não, é que aqui tem meus comentários. Obrigado. E eu tenho me colocado e aprendido a me colocar como contador de histórias, né, ou criador de histórias possíveis, porque desde o meu entendimento sobre a minha lesbianidade, quando eu tinha 12 anos, e desde o meu entendimento enquanto homem trans, que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 26 anos, antes de eu entender o que eu era, eu precisei ver algo para cair a minha ficha e entender quem eu era. Então, até 26 anos, eu nunca tive em mente a possibilidade de que eu, de fato, poderia ser e me tornar um homem. E eu precisei ver um homem trans para aquilo se tornar uma realidade possível a mim, embora eu não entendesse muito bem qual era o meu desconforto. Então, a partir de agora, eu penso que a criação dessas histórias... Para onde? Foi. É essencial para a gente poder também se reconhecer, né? Eu montei a minha fala aqui muito em cima de reportagens e coisas que eu encontrei na internet. Queria, na verdade, começar agradecendo pelo convite. É um prazer estar com a Jerusi de novo. Eu sou apaixonado pela Jerusi. E sou encantado com esse seminário. Fui convidado no anterior como ouvinte e dessa vez eu me sinto muito feliz de estar aqui na mesa. E aí eu tentei montar então uma fala que fosse muito próxima à nossa realidade. E quando a Gui me chamou para fazer essa fala sobre a Previdência, eu falei assim, nossa, o que será que eu posso falar sobre a Previdência? Eu não entendia que tinha tanta coisa disponível sobre a Previdência. E a questão trans, na verdade, ligada diretamente à questão trans. Então, eu descobri que tem um livro, que é a Previdência Social e Transgêneros, e aí comecei a pesquisar na internet e encontrei uma série dessas reportagens que falavam a respeito da população trans. No entanto, a preocupação em relação à Previdência Social é se a transexualidade vai impactar a idade mínima após a reforma da Previdência. Porque se uma das grandes mudanças acerca da reforma da Previdência é colocar, de fato, uma idade, né, mínima para a aposentadoria, como que fica a idade das pessoas que transicionam? Então, como que uma mulher, uma pessoa que foi designada lá pelo médico e se torna mulher, como que ela vai receber, né? Ela vai diminuir 3 anos, vai receber mais cedo que os outros homens, né? E já no meu caso, que fui designado homem, mulher quando eu nasci, tá vendo? Até erro, nem, né? Eu que fui designado mulher quando eu nasci, então eu passaria a participar da Previdência com 65 anos, mas isso também tem algumas questões, por exemplo, eu não fiz a retificação do meu nome de registro nem de sexo no meu documento. Então, ainda há uma margem que é vista caso a caso para entender em qual dos lugares eu me colocaria. Por outro lado, os juristas eles têm entrado num consenso que eu pego a quantidade de tempo que aquela pessoa foi cisgênera e faço a proporcionalidade, e pego a quantidade de tempo que essa pessoa foi trans e faço a proporcionalidade, então você teria uma média entre os tempos de vida. Bom, então, a grande maioria das questões ela vai tratar sobre essas duas coisas. Se a gente impacta a Previdência, que foi a mesma coisa que eu ouvi quando eu passei como professor no Instituto Federal, se iam ter que construir um banheiro só para mim, né? Porque a gente chega sendo a gente está incomodando. A questão é que a gente está incomodando e isso aparece. Isso é tema, né? Isso é questão. Só que aí eu fui pegando umas outras questões, que o Brasil matou 163 pessoas trans em 2018. Mais da metade foi morta por arma de fogo. O Brasil segue em primeiro lugar do ranking de assassinatos de transexuais.
Então, a pergunta que fica para mim é o seguinte: será que isso vai ser levado em conta? Né? Será que vai ser levado em conta que os únicos dados que nós temos, eles são do Grupo Gay da Bahia e não do Estado? Não do governo federal? Então, como que você simplifica a questão da reforma da Previdência com base no gênero, com base num órgão genital que aquele ser humano nasceu e desconsidera todas as outras questões da existência dessa pessoa? E aí, conforme eu fui pegando os índices, e fica muito claro para a gente isso, né? Literalmente claro, porque é quem está matando a gente, mas fica muito nítido perceber que mulheres trans que é o público-alvo que é assassinado. Enquanto isso, os homens trans estão morrendo também. E eu me perguntei onde estão esses homens trans que estão morrendo também. E eu fui descobrir que, na verdade, os homens trans, a maior parte dos homens trans se suicida, ele não é assassinado. Né? Ele é suicidado. Né? Então, homens trans representam 50,8% dos casos de suicídio entre adolescentes. Esse foi o dado que eu encontrei sobre a minha própria população. Hoje eu estou com 30 anos. E eu fiz a minha transição com 26. Então, eu fiz a minha transição posterior à cidade de risco, de alguma forma. E aí, o que isso tem a ver com a reforma da Previdência, então? Né? Essa que foi um pouco da minha questão, assim. Bom, tem a ver que a expectativa de transexuais é de 35 anos, metade da média nacional. Isso vai ser levado em conta na hora de fazer o cálculo da minha previdência? Que eu tenho a metade da expectativa de vida? Então, eu preciso ter metade dos anos de trabalho. Só que tem uma outra questão. A gente passa o tempo todo por transfobias, né? Eu trouxe aqui o relato do Marcelo Caetano, que fala assim: ainda não pude retificar meus documentos. Isso foi uma reportagem de mais ou menos 2015, 2016. É um processo burocrático, caro, que fica ao poder discricionário de cada juiz. A violência transfóbica ocorre em vários níveis. Há números alarmantes de assassinatos, mas antes de morrerem, as pessoas passam por situações de violência simbólica que retiram o direito de ter vidas plenas como seres humanos. Então, antes da gente morrer, a gente já passou por muita situação de violência. Antes da gente morrer com 35 anos, ou se matar na adolescência, a gente já passou por muita situação de violência. E era isso que eu queria saber se vai levado em consideração na hora de contabilizar a minha previdência. Mas tem uma outra questão. E eu trouxe aqui essa tirinha do Gilmar, que é sobre a reforma da Previdência, que é se a gente vai morrer trabalhando ou se a gente vai trabalhar até morrer. A minha população não consegue nem começar a trabalhar. A gente morre antes de começar a trabalhar. A gente não tem o direito de escolher morrer trabalhando, nem de trabalhar até morrer. Porque a gente não consegue começar. Então, nessa série de reportagens, toda a minha fala vai ser voltada em cima dessas reportagens. Eu fui vendo quais são os motivos, então. Então, violência e exclusão no mercado de trabalho. A gente não consegue nem... Quando a gente atinge a idade suficiente para entrar no mercado de trabalho, a gente é barrado no mercado de trabalho. Falta de acesso à educação e direitos básicos. Eu estou com uma aluna, hoje, minha aluna da 4ª fase, que é uma menina, é uma pessoa trans não binária, na verdade. E essa pessoa tem 17 anos. Eu estou há 2 meses brigando com o Instituto Federal que essa menina tem direito ao uso de nome social. Quando ela foi fazer a solicitação de uso de nome social na escola, o registro acadêmico não aceitou a solicitação de uso de nome social dela porque ela era menor de idade. Aí ela veio até mim e falou: professor,
não aceitaram porque eu sou menor de idade. Eu falei, tudo bem, a gente tem uma resolução interna do IFSC que te assegura o direito do uso do nome social. Imprimi, fiz um requerimento, porque não existe um requerimento pronto, fazendo a solicitação do uso do nome social. Imprimi, grifei as partes que concedem o direito do uso do nome social para a pessoa. Falei, entrega no registro acadêmico. O registro acadêmico falou, eu vou aceitar, mas não pode, eu não vou fazer porque você é menor de idade. Bom, o pedagógico entrou em contato com a mãe dessa menina. E a mãe da menina não autorizou o uso do nome social. Essa menina tem muita sorte que a família dela não é uma família violenta, porque essa menina podia ter sido assassinada nesse dia. Isso a escola não quer entender. E aí, pegaram um decreto que fala lá que precisa menores de 18 anos terem a autorização dos pais. Eu tive que voltar lá, pegar o ECA e falar: todo adolescente com mais de 16 anos tem direito à identidade sociocultural. Põe o nome dessa guria. Faz 2 meses que eu estou tentando tirar um N do nome de um ser humano, para esse ser humano frequentar a escola. Bom, e aí, incompreensão e rejeição familiar. Então, essas são as bases, né? Aqui está um pouquinho ruim de ler ali, mas deixa eu ver o que eu marquei aqui. Tá, que 1 a cada 6 crimes de morte foram cometidos por familiares. Então, a escola ainda liga para a família achando que a escola é o lugar de segurança. Né? E aí entra uma questão, uma intersecção entre gênero e raça, que eu acho muito importante, que é assim: eu nasci de uma família interracial em que meu pai é preto e minha mãe é branca. Como preto, eu sempre tive uma referência em casa. Como LGBT e como trans, eu nunca tive uma referência dentro de casa. A solidão da pessoa LGBT é muito grande, porque você não tem nenhum referencial dentro da tua casa. O teu pai é o cara que te espanca. A tua mãe é a pessoa que te ignora, que sente vergonha de andar contigo. Bom, então, acho que eu estou voltando. Ih, foi até um pedaço só. Faltou um pedaço. Deixa eu ver onde eu estou. Que foi. Não, faltou bastante coisa, na verdade. Tá, vai. Tá, volta. Não, agora volta. Aí, pronto. Então, eu acho que o que eu estou tentando dizer aqui é que a transfobia, né, enfim, a LGBTfobia, ela não é necessariamente essa violência tete a tete somente. Ela é uma violência muito mais sutil e amparada por tecnologias de Estado. Quando o Estado tenta colocar a nossa previdência como uma média entre homens e mulheres, é uma tecnologia que está pronta para me matar, para me tirar de uma situação de humanidade via Estado. Eita! Então, eu tenho que voltar aqui e falar de coisas básicas. Não adianta eu vir aqui e falar de coisas incríveis. Eu preciso dizer aqui que a gente tem que ter o direito de usar o banheiro. Eu tenho que dizer aqui que a gente tem que ter o direito do uso do nome social, porque nem todo mundo quer mudar o registro. Eu não quero mudar o meu registro porque eu jamais vou entrar numa categoria que me coloca como do sexo masculino, que a hora que vier uma guerra vai me botar lá na frente do pelotão para eu levar tiro na cabeça e eu vou ser o primeiro, porque eu vou ser bem querido para estar lá. Eles já querem me matar mesmo. Eu não vou passar... eu não vou prestar serviço militar. Eu não vou entrar nessa lógica branca masculinista de militarização da minha masculinidade.
Eu preciso de cota, sim, para pessoas trans. Porque quando eu dou aula de moda, e quando eu falo para as minhas alunas assim, tem uma questão lá na moda que você tem que saber qual é o sexo, qual é a classe social. E aí eu viro para as minhas alunas e falo, vocês sabem, vocês conseguem dizer qual é o sexo de uma pessoa? E antes elas diriam que sim, consigo saber. Hoje, comigo, dentro da sala de aula, elas falam, não, bro, não dá, né? Não dá. Né? Então, a gente precisa, sim, ter essas pessoas como pessoas de referência, como eu não tenho na minha casa. Né? São pessoas que precisam estar ali, pessoas de referência. E aí, a ANTRA fez essa campanha que as pessoas trans não se suicidam porque são trans. Elas se suicidam porque o resto da sociedade não as trata como se fossem pessoas. Né? Então, a gente precisa começar a tratar as pessoas como pessoas. E aí, como eu sou contador de história e criador de histórias, eu queria pensar em futuros possíveis. E aí, quais são os futuros possíveis? As pessoas trans que eu conheço, que eu amo e que, às vezes, eu não conheço pessoalmente, mas que estão lá. Então, eu trouxe algumas dessas pessoas que me movem, que me movimentam e que me deixam grato de saber que nós temos, sim, potência, que nós somos importantes, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes e que eu não vou deixar esse estado me matar. Eu vou resistir. Eu vou sobreviver. Eu vou viver até 100 anos. Eu vou sobreviver. Eu estou aqui e o Estado vai ter que me engolir e vai ter que me incluir, por bem ou por mal, porque a gente vai continuar aqui fazendo força. Então, eu trouxe a Mara Moira, trouxe a Viviane Vergueiro, o Bruno, meu gêmeo, a Beatriz Pagalini, Little Caio, Juno Nedel, Febres, contadora de histórias, quem me ensinou a ser mais do que professor ou educador, contador de histórias. Julian Silvestrin e Luke Palhano. E Cris Mariano. Então, eu trouxe pessoas que estão fora do meu convívio ou dentro do meu convívio, mas para mostrar para vocês, assim, nós existimos. Nós estamos aqui, nós somos pessoas capazes, nós somos pessoas potentes, nós somos pessoas lindas. Então, para finalizar a minha fala, eu queria pedir para vocês colocarem aqui uma pessoa trans e agradecer o espaço. Obrigado.